mais legal de uma criança é a espontaneidade. Não fica constrangido por absolutamente nada. Está sempre em casa, né? Isso é muito bom. Eu não sei, às vezes a gente fica meio constrangido com as coisas, a gente fica adulto, a gente fica menos simples. Esse negócio de ser muito vergonhoso, assim, é coisa de adulto. Criança nunca se preocupa. E eles são mais felizes. Eu acho que a gente precisa aprender a ser mais espontâneo também. Não é não, Vinícius? Graças a Deus. Muito bom. Irmãos, como nós começamos ontem com os irmãos, esse é um ano em que a gente quer se apegar mais profundamente à palavra, para construir um fundamento sólido sobre o qual nós possamos edificar a nossa vida, não só enquanto igreja, não só enquanto ajuntamento, não só o que acontece aqui, mas também no nosso dia a dia. Nós temos uma vida digna do Evangelho. Nós reconhecemos que durante um tempo estivemos um pouco afastados da palavra como nossa base e ficamos mais preocupados com coisas, digamos assim, superficiais do que profundas. E aí, os frutos que a gente estava dando não prevaleciam. Mas, quando nós encontrarmos as nossas raízes profundas na palavra, a gente vai experimentar mudança de caráter de verdade e frutos que permanecem. Hebreus capítulo 11 é uma passagem que, quando eu era criança, a gente chamava de Galeria dos Heróis da Fé. Não é? Quem conhecia desse jeito? Eu conhecia assim. A Galeria dos Heróis da Fé. Por que a gente chama de galeria? Porque tem uma coleção, né, de pessoas mencionadas aqui. Fala de Abel, fala de Enoque, Noé, Abraão. Todos esses personagens que normalmente são o fundamento do quê? Das salinhas de criança. As salinhas de criança gostam muito de ensinar os personagens bíblicos e suas histórias. E tem um princípio importante nisso, é porque o ser humano constrói o seu caráter em cima de modelos, que ele consegue ver e imitar. Nós somos semelhantes aos modelos que a gente viu. É muito comum que uma criança seja parecida com seus pais, no comportamento, nas reações, não é? Por quê? Porque viu e imitou. É muito comum que a gente goste mais daquela matéria da escola que o professor é um professor apaixonado pela matéria, né? Eu lembro da professora Antonieta, dificilmente ela vai estar me ouvindo, mas a professora Tieta, ela amava português, ela amava literatura. E eu não amava. Eu não amava oração subordinativa, blá, 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 mas eu amava literatura. E eu amava histórias. E a professora Antonieta me ensinou a tecnicidade. Eu posso ter esquecido boa parte, mas ela tentou me ensinar e me fez gostar da tecnicidade do português para que eu escrevesse histórias melhores. E desde então eu passei a ser apaixonado por histórias, por entender como as histórias funcionam, por gostar de contar histórias, de escrever histórias. Eu tive uma professora que foi inspiradora para mim. E é assim que a gente deve se aproximar desses personagens bíblicos. A Bíblia nos deixa muitos exemplos de fé e de caráter. E nós vamos modelar a nossa vida em exemplos de fé e de caráter, conforme a Escritura nos ensina. Mas há uma questão. A Bíblia não revela somente os acertos dos homens de Deus. Não é? Você vai ver, os homens de Deus erraram em muitas coisas. E você fala assim, ué, que coisa. O cara é um servo de Deus, se esforça para agradar a Deus. Aí quando vai contar a história dele, conta os erros dele. Porque a gente até quando uma pessoa parte, né, uma pessoa morre, a gente não conta os defeitos da pessoa naquele momento de despedida. A gente só conta o que é bom. Tem gente que fala, morreu, virou santo, né? Não é assim? Mas o Senhor não faz isso. Os seus heróis, aqueles a quem Ele chamou de justos, ficaram expostos para nós em suas fragilidades de caráter também. Por quê? O Senhor quer mostrar que aqueles que se aproximam dEle o fazem por fé e não por mérito. Então, aqueles que se aproximam de Deus por fé vão errar.
E às vezes vão errar de maneira, né, terrível. Meu Deus, tem umas histórias da Bíblia. Você fala assim, eu sou ruim, mas esse cara aqui capricha. Mesmo assim, nós podemos olhar o caminho que eles trilharam para nós aprendermos como ser um ser humano que agrada a Deus. Não é verdade? E quando essa galeria dos heróis da fé vai começar, Hebreus capítulo 11, versículo 1, tem o seguinte texto. Eu estou lendo na NAA. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Por causa disso, algumas pessoas tendem a acreditar que a fé é algum tipo de imaginação. Que aquilo que você acreditar com muita força, imaginar com muita força, vai acontecer. Mas a fé bíblica não é assim. A fé bíblica, ela não é a autodeterminação. Ela não é a capacidade de criar na mente algo que se materializa na realidade. Não. Pensar dessa forma é não entender a fé como a Bíblia ensina. A fé ensina a Bíblia como confiança. Fé, biblicamente, é confiança. Confiança em quê? Em Deus, no caráter de Deus, na palavra de Deus, na sabedoria de Deus. Quando a gente para considerar a Bíblia, especialmente na teologia paulina, e Hebreus reflete isso muito, e eu pessoalmente acredito que a pessoa que escreveu Hebreus era alguém da convivência de Paulo, ele vai falar da seta do tempo, né? Passado, presente e futuro. E relacionar essas três coisas a três atributos de caráter do cristão. A gente sabe que o amor está relacionado ao presente. Para a gente viver a vida de igreja em amor. A nossa vida hoje é uma vida em amor a Deus, em amor aos irmãos, em amor às pessoas. E a esperança está relacionada com o futuro, não é? A fé, ela é o que está no passado. A fé é baseada no que já aconteceu. Por que nós podemos confiar em Deus? Porque Deus nunca falhou e Deus nunca mentiu. Não é agora que Ele vai começar a fazer isso. Essa é a fé. Ela não é uma projeção de futuro que eu tenho tanta força nessa projeção que eu vou fazer acontecer. E que o universo vai conspirar para me entregar aquilo que eu imaginei. Não, isso é muitas outras coisas, mas não é fé bíblica. A fé bíblica é: eu confio em Deus, porque Ele me salvou por meio da obra de Jesus. Isso quer dizer que o amor dele por mim é suficiente para que não importa o que aconteça na minha vida, eu conquistando o que eu quero ou não, eu sou amado por Deus, eu sou acolhido por Deus e o meu destino está nas mãos de Deus. Obter algo pela fé não é obter pela força do pensamento. Obter pela fé é crer que Deus já te concedeu tudo o que você precisa para viver em paz com Ele. E se você não tem algo, é porque você não precisa. É difícil pensar assim, porque nós queremos ter controle da nossa vida. Dizer, eu tenho fé que Deus vai me dar, parece mais forte do que eu tenho esperança de que Deus vai me dar. Biblicamente, a esperança está no futuro, enquanto a fé está no passado. É bíblico que nós peçamos, que nós roguemos a Deus que nos dê as coisas. Se você está doente, ore para ser curado. Se você está convivendo com alguém que está doente, ore para que essa pessoa seja curada. Mas não ore dizendo, tenho fé que Deus vai curar essa pessoa. Ore, eu espero que Deus cure essa pessoa. Porque a fé em Deus me faz crer que Ele faz o que é melhor para mim. A posição do coração precisa mudar. A esperança parece mais fraca do que a fé. E não está errado, porque a esperança dá a Deus a posição de agir conforme a sua vontade. Enquanto a fé, ela é sólida no quê? No que Deus já fez. Uma fé sólida produz uma esperança sadia. Uma fé doente não tem esperança. Ela tenta controlar o destino.
E aí ela tenta controlar o destino como? Barganhando. Muitas pessoas hoje se aproximam de Deus tentando comprar Deus. Se eu der a Deus, Ele me dará de volta. Se eu fizer isso, Deus me recompensará. Essa é uma fé doente. A fé sadia confia que Deus já fez, que Deus já salvou, que Deus já curou e que por isso eu posso esperar que Ele faça novamente. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo bom e fiel. A história do nosso primeiro herói, de Abel, tem a ver com isso. O versículo 2 de Hebreus 11 diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Ou seja, a história que se conta deles é uma história boa. Você gosta de que as pessoas deem um bom testemunho de você? A pessoa chega para falar mal do Vinícius. Eu falo, não, eu conheço o Vinícius. Tem um bom testemunho. Chega para falar mal do Erlan. Eu conheço o Erlan. Eu sei que o Erlan tem um bom testemunho. E a gente acredita muito no testemunho das pessoas. Eu posso nunca ter convivido com o Miller, mas se o pai dele chega para mim e fala, meu filho é um bom menino, é trabalhador, é estudioso, pode confiar nele. Eu acredito no testemunho, não é verdade? A Bíblia é esse testemunho fiel a respeito de homens que foram fiéis. É ou não é assim? O que fala do testemunho de Abel? Versículo 3. Eu acho que o que a gente vai falar hoje pode abrir a mente da gente para outras coisas na Escritura. Fala assim, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que são invisíveis. Nenhum de nós estava lá para ver isso. Mas os homens da Escritura acreditavam assim. E nós podemos crer no testemunho deles. E o que fala no 4? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Essa é uma história que nós contamos muito pelo viés da briga entre irmãos. Não deixe o mal entrar no seu coração, senão você vai brigar com o seu irmão, você vai dar uma pedrada nele, né? Mas a história de Caim e de Abel, segundo o depoimento de Hebreus, não está centrada no conflito entre os dois. Está centrada na oferta de Abel. O pecado entrou em Caim e por causa disso ele matou o seu irmão. Ele deu lugar às vozes na cabeça. Não escute as vozes da sua cabeça. Certo? Não dê lugar à inveja, ao ciúme. Mas a história de Abel não é sobre isso. Abel morreu como um justo. Mas ele não foi justo porque morreu inocente. Não é aquela historinha do morreu, virou santo. Não. Abel era justo enquanto vivo, por causa da oferta que ele deu a Deus. Nós conhecemos essa história, não conhecemos? Todo mundo conhece bem essa história, não conhece? Gênesis capítulo 4 fala que Eva ficou grávida e deu à luz Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 1. E Caim, a palavra Caim quer dizer adquirido, aquilo que se obtém. E ela fala, eu obtive um filho com a ajuda do Senhor. Aquela foi a primeira gravidez da história humana. E Eva teve seu filho com dores. As mulheres sabem, as mães sabem, quanta dor é necessário para gerar. É necessário muita dor para gerar. Dor no processo de gestação, dor durante o parto, dor para amamentar essa criança. O pai, ele pode solidarizar. Muitas coisas ele não consegue participar ativamente. Então, esse processo de gerar alguém que Eva experimentou foi para ela uma vitória. Falou, poxa, eu sofri muito, mas eu adquiri um varão. E depois nasceu outro.
Os pais tendem a contar para os seus filhos suas histórias. E pela história de Abel e pela história de Caim, nós percebemos que Adão e Eva haviam comunicado aos seus filhos todos os fatos que aconteceram no jardim. Deus nos criou, Deus nos acolheu em um jardim, Deus convivia conosco e nós desobedecemos. E então percebemos que estávamos nus. Não é? E aí nós fizemos roupas com vegetais. Seu pai Adão, Eva falando, né? É assim que mulher conta as coisas. O seu pai teve uma ideia brilhante. Ele arrumou uma folhona de figueira lá, ó, e fez uma cinta. Você precisa ver. Durou 15 minutos, Abel. Durou 15 minutos. Murchou, eu e seu pai ficamos de novo pelados, desguarnecidos. Aí Deus veio. O capítulo 3, no versículo 21 fala: o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. O problema do homem não está nos seus atos apenas, mas está em quem ele é. A nudez é uma coisa inerente à nossa existência. Eu não posso deixar de ser nu. Eu posso me vestir para cobrir a minha nudez. Não posso me vestir? Eu visto por isso. Mas eu não posso esconder o fato de que por baixo dessa roupa eu continuo nu. E se for tirada a veste de alguém, essa pessoa está nua, ela não tem nada que a cubra. Essa é a condição do homem diante do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, nos mostra que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Eles estão carentes da glória de Deus. O homem não tem nenhuma justiça. Assim como ele não pode se cobrir se não tiver uma roupa, uma interferência externa, nós, se não tivermos a intervenção do Pai, a intervenção de Cristo, nós não podemos ser cobertos de nossa injustiça. E essa é a condição que Abel entendeu. Quando Abel e Caim vieram ofertar ao Senhor, eles trouxeram duas ofertas diferentes. Uma, Caim, mais velho, ele trouxe do seu trabalho, do fruto da terra, e ele ofertou ao Senhor mantimento. Ele ofertou ao Senhor comida. Enquanto Abel ofertou a vida de um inocente, a partir da qual seria feita a veste que cobriria a sua nudez. Para que criar ovelhas num tempo em que os homens não comiam carne? Se você for ver pelo relato bíblico, os homens passam a consumir gado, e isso na descendência de Caim. No tempo deles ainda não. E a ordem de Deus, a liberação de Deus para o consumo de carne, é após a saída da arca, em Gênesis capítulo 9. Antes disso, era algo reprovável para Deus que animais fossem consumidos. Hoje não. Com respeito e a devida honra, certo? Fiquem em paz. Mas para Deus, até a arca, os homens não deveriam consumir animais. Criar ovelhas era símbolo de que o homem tinha entendido a sua condição, de que não devia viver nu, e que devia se cobrir com algo, porque ele não poderia se apresentar nu diante de Deus. E a justiça própria dele não bastava, ele precisava se cobrir com algo externo a ele. E aí, quando Abel oferece ao Senhor a vida de um animal, oferece ao Senhor a gordura dele, oferece um animal, oferece uma vida num espetáculo de sangue e morte que muitos de nós não gostariam de presenciar. Matar um animal não é fácil,
Eu já matei galinha e algumas outras coisas. Não é fácil. Nunca pessoas, mas não é fácil. Não é fácil terminar com uma vida. Não é? Quem já matou a galinha? Não é legal, né? O bichinho estava lá, você vai lá e aí? E uma ovelha? A ovelha é um bicho muito fofinho. Por que ele tem que morrer? Não é? Por que eu tenho que matar alguém? Que Deus cruel é esse? Que quer uma oferta de sangue? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Mas esse Deus, na verdade, ele matou o seu próprio filho para que nós vivêssemos. A repulsa que Deus tem pela morte é grande, mas a repulsa que ele tem, a negação da distância para conosco é maior. Ao ponto de ele enviar o seu filho para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos estar outra vez na sua presença. Deus odeia a morte. Ele fala nos profetas: você acha que eu tenho prazer no sangue dos animais? Você acha que eu tenho prazer nos sacrifícios? Eu tenho prazer que o ímpio morra? Não. Mas eu faço isso. Eu ordeno isso para que você viva na minha presença. Para que outro receba a punição em seu lugar. E você possa participar dessa mesa. Sem que você seja consumido pela minha ira. Foi isso que Abel entendeu. Abel entendeu o que a gente pode chamar de proto-evangelho. Aquilo que veio antes. Deus fez uma promessa: eu vou enviar um descendente para a mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Até lá, inocentes morrem para que os culpados vivam. Abel ofereceu um inocente ao Senhor. E Deus se agradou, não porque era sangue, mas porque havia fé. E a fé levou ele a sacrificar conforme Deus havia feito. Abel imitou o Senhor. O Senhor imolou um animal. Eu também devo fazer isso. Essa é a justiça que Deus escolheu. E essa é a justiça que eu vou seguir. Cristo é a nossa justiça. Deus ofereceu Cristo no nosso lugar. E assim, Ele é ao mesmo tempo justo, porque sua ira se cumpriu, mas também é justificador, porque Ele que deu o Cordeiro. Deus perdeu e Deus ganhou. Caim não. Caim não ofereceu a Deus aquilo que Deus havia pedido. Caim ofereceu a Deus aquilo que ele precisava. E ele achou que ao dar a Deus o que ele precisava, ele agradaria a Deus. E é assim que muitas pessoas têm vivido sua vida. Atribuindo a Deus as necessidades que eles mesmos têm. E assim, criando deuses à sua própria imagem. Não ofereça a Deus aquilo que você acha que Ele precisa. Mas ofereça a Deus aquilo que Ele mesmo deu. A única oferta que nós podemos dar ao Senhor é Cristo. Se você dá a Deus 10 reais, achando que Deus te devolverá 100, você está atribuindo a Deus o seu caráter. Porque no seu caráter, você quer recompensar as coisas boas que te fazem. Mas Deus não é assim. Toda a bondade de Deus não é comprável. Por outro lado, quando nós ofertamos na igreja, servimos os irmãos, cuidamos das pessoas, é um ato de reconhecimento de que a única oferta que nós nunca podíamos fazer,
Deus fez em nosso lugar. O único preço que nós nunca poderíamos pagar, Deus pagou em nosso lugar. O único abismo que nós não podíamos transpor, Ele transpôs. Ele desceu. Ele veio da glória. Nós nunca poderíamos subir ao céu para trazê-lo de lá, mas Ele veio até nós. Quando nós falamos de Abel, nós falamos de um exemplo de adoração que deve ser sincera e pura. O que nós temos a ofertar ao Senhor quando nós viemos para cá? Como nós estamos falando desde o início da reunião, a sinceridade do nosso coração. Abrir a nossa boca e oferecer a Deus louvor. Senhor, eu não posso te pagar. Se eu trouxesse toda a minha riqueza aqui e te desse aos seus pés e dissesse, a partir de agora eu viverei como um mendigo para agradar a Deus, Ele vai falar, não foi isso que eu te pedi. Eu te pedi que você me louvasse. Eu te pedi que você reconhecesse a obra do meu filho e vivesse por fé. Porque o filho se deu por mim, eu terei uma vida satisfeita com Deus. Muitas das nossas ansiedades são o avultar, o crescer, o evoluir da falta de fé. As ansiedades, até quando elas chegam ao máximo, em que a gente não consegue mais controlar o próprio corpo, de tanta ansiedade que sente, adoecidos, é porque nós paramos de olhar para o sacrifício de Cristo. Em algum momento lá atrás, a gente esqueceu que Ele é suficiente. Abel morreu, mas o sangue dele fala até hoje. Ofereçam a Deus o que Deus deu. O que Deus nos deu foi Cristo. O que nós podemos cantar nas reuniões? Cristo. Se você tem algo de Cristo para cantar, levante e peça. Chega aqui na música e fala, estou com vergonha, mas a gente podia cantar essa música aqui, não é? Ou se você tem uma palavra que veio de Cristo, que vai edificar a igreja, havendo oportunidade, fale. Compartilhe com os irmãos. Aproveite o tempo da nossa mutualidade para compartilhar. Ao acabar a reunião, fale com os irmãos de Cristo. Durante a semana, ofereça Cristo para os irmãos com uma ligação. Alô, Henrique, tá de boa, mano? Vamos falar aqui, rapaz, eu li um versículo aqui, foi legal demais. Não é? Augusto, tá aí, mano? Você leu Hebreus? Bom, né? Ofereça Cristo aos irmãos. É isso que nós temos de mais precioso. Cristo. Com essa palavra a gente inicia esse caminho de falar dos heróis da fé. Cada um deles experimentou diferentes aspectos de viver por fé, mas todos eles são unidos em uma coisa: viveram pela fé. E porque viveram pela fé, foram considerados justos. E são exemplos para nós. O que se dirá de nós no futuro? O que seus filhos dirão de você? O que as gerações próximas, se existirem gerações próximas, se o Senhor não vier em nossos dias? Temos orado para que o Senhor venha, mas não sabemos. A Ele cabe essa definição. O que as gerações depois de nós dirão? Nós dizemos isso dos nossos pais. Nossos pais erraram, mas foram justos porque viveram pela fé. Amém? É isso que se pode dizer de nós. Amém? Vamos continuar. Semana que vem nós temos mais personagens. Antes de eu encerrar, só lembrar. Ontem nós falamos da nossa próxima leitura bíblica, né? Essa próxima leitura bíblica que começa amanhã, segunda-feira, e a gente ainda tem os guias ali. Se os irmãos quiserem, ainda tem alguns guias ali. Os irmãos podem na saída pegar. É uma leitura em 30 dias com o essencial da Bíblia em 30 dias. Vamos fazer isso juntos? Não vamos fazer isso juntos? Aquela empolgação de ônibus escolar. Vamos fazer isso juntos? Vamos! Não. Durante a semana, mandem o versículo que você desfrutou no grupo para a gente poder desfrutar junto. Lembrar os irmãos. Posta no Instagram, do seu Instagram lá. Santifica aquele negócio lá. Posta lá e marca o @igreja no Guará, que é para a gente poder saber e poder compartilhar e fazer um movimento
de leitura da Bíblia juntos. Vai ser legal. De verdade, vai ser muito bom. Tá bom? Eu vou orar e após isso, os irmãos podiam compartilhar um pouco do que nós falamos ontem e dessa palavra de agora. Pai, nós te agradecemos pelo sacrifício de Jesus, que foi perfeito e completo. E mesmo lá no Éden, essa promessa já havia sido dada. E desde então, nós temos crido e confiado que Jesus é o Santo de Deus, é o nosso sacrifício perfeito. Te agradecemos porque o Senhor se deu em nosso lugar. E que o Senhor derramou cada gota do seu sangue para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós oramos também em nome de Jesus. Amém.